Olá, ouvintes do podcast da Guararapes. Eu sou a Fê. E eu sou a Let's, nós somos as Lumberjills. E a convite da Guararapes, nós estamos aqui na Casa Guararapes, em São Paulo, para apresentar 4 episódios especiais do podcast Mulheres da Marcenaria. Exato, a gente adorou receber esse convite e homenagear aí todas as mulheres da área, seja da marcenaria, quanto da arquitetura, do design. E vamos lá! Hoje, nesse segundo episódio, aqui a gente falou no primeiro que a gente só chama amiga, né? Pra gente criar esse vínculo. Gente é assim. A gente é assim. Sejam nossos amigos que vocês vêm também. Hoje as amigas nossas, Jucá Mobília, Jucá. não é Juica, não. Carmen, Milena, elas não têm uma loja, elas têm uma marcenaria, vou falar assim. Exatamente. Fazer móveis personalizados, certo? De design. Falem um pouco vocês, porque senão é só a gente fala, não tem graça. Conta dessa trajetória e da marca. Como nasceu a Jucá? Bom, a gente se conheceu na faculdade e desde então pensávamos em construir alguma coisa juntas. O que a gente nunca pensou é que fosse ser marcenaria. E a gente imaginava lá que ia ter nosso escritório de arquitetura. E aí eu me formei e fui fazer um curso de marcenaria assim só por fazer. De repente nunca mais fui embora. Comecei a dar aula e criei a marca, e aí eu pensei, poxa, a Milena é a pessoa que eu quero nessa marca, tem tudo a ver, ela vai acrescentar tudo que me falta, assim, me complementar, então vou chamar. E eu chamei, ela foi maluca e concordou. Oi, pessoal, né? Dá um oi aí pra galera também, mas eu sou a Milena, que é a outra metade da Jucá. Tô aqui com a Carmen, como ela tava contando, a nossa história já é desde tempos de faculdade. Então começa assim, quando a gente já tem uma química para trabalhar, e aí sente no companheirismo também, que é possível enfrentar os desafios juntas. E a gente tava nessa, o que a gente vai fazer? Pós-faculdade, tinha várias ideias, né? O que a gente vai tocar? E aí, quando a Carmen veio com esse convite da marcenaria e de começar a trabalhar mais com madeira, com trabalho artesanal, foi a oportunidade da gente voltar a mexer mais com as mãos. Uhum. Que é, às vezes, uma coisa que durante a profissão, né, a maioria das pessoas trabalha de escritório, Sim. perde totalmente isso. E aí a gente se vê naquela rotina de vou sentar ali na mesa, vou abrir o computador, vou ficar lá e vou parar aqui, bater meu ponto, sair do trabalho e acabou. Uhum. E a gente sempre teve essa questão de criatividade e de também trabalhar mais com coletivo, que é uma coisa que a gente gosta, de comunidade, das pessoas. Então, trazer isso, teve esse convite para marcenaria, assim, foi maravilhoso, que a gente conseguiu estar mais perto desses objetivos. Então, eu comecei também a fazer o curso de marcenaria. A Carmen foi minha professora, olha só, privilégio. Mas aí a gente foi começando por esse caminho aí, até que a gente brinca, né? Cupim pica. E aí você vai ficando. E aí, desde que a Mia entrou, a gente foi convidada para expor em Milão, também na MAD. Vocês acham que são amigas, né? Gente, é amiga de respeito, né? Milão. Vocês ouviram, né? Milão. Milão só assim. E da MAD, que é a maior feira de design Sim. colecionável da América Latina, tudo. E sempre participamos também da Design Week em São Paulo. Então, a gente tenta mesmo ir se colocando no mercado, porque a gente não conhecia ninguém da área. Foi dando a cara, foi todo um caminho nisso aí, né? Não foi assim, papum, decidi trabalhar e falando já tô em assim, Milão. parece que é fácil, né? Mas eu vou puxar até esse gancho, porque é exatamente assim que a gente admira tanto, né, a Jucá, porque é uma marcenaria de design, né? Uhum. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa... Como que acontece, você falou, Mi, do processo criativo, né? De vocês poderem colocar a criatividade não só do projeto, mas fazer, né? Colocar a mão na massa. Como que acontece esse processo criativo? Vocês olham uma madeira ou um produto, uma matéria-prima, e vocês já imaginam o móvel, né? A peça? Ou é o contrário? Ou o que inspira a Jucá? Eu acho que o que é muito importante no nosso processo é que a gente não só desenha, a gente executa também. E aí, para quem
executa, o desenho se torna diferente. A gente começa a projetar já sabendo tudo que a gente vai ter que fazer na marcenaria, todo o trabalho que vai dá dar. e não dá, né? Exato. E por isso, assim, por um lado aí a gente consegue podar algumas coisas e por outro também a gente se aventura mais. Então a gente tenta sempre achar esse equilíbrio, né? E aí, no geral, a gente começa com esboços e normalmente uma começa, joga pra outra, a outra complementa e vai jogando de um lado pro outro, de um lado pro outro, até a gente chegar na nossa fórmula. O nosso assim. filho nascer, assim. Ai, gente! Não, mas é que é realmente um pouquinho de cada. E aí é bem o que a Carmen falou, às vezes é uma questão assim de... Não tem muito uma ordem ou um jeito que a gente sempre faz as coisas, mas parte muito às vezes de uma necessidade de um cliente, então a gente tem isso também, de chegar alguém e falar assim, olha, eu tô precisando desse móvel para casa. E aí a gente começa a pensar tanto nas questões assim de condicionantes, de espaço, de valor que a pessoa pode investir, no material que vai se comportar melhor para aquela finalidade. Mas a gente adora também quando não tem assim um script e aí a gente tem que criar um lançamento. Então, geralmente quando participa de feira e tem esses eventos mais livres, onde a gente não tem tanta podas na imaginação, aí a gente vai soltando e aí vem as peças assim mais diferentes, Mais autorais. mais autorais. E todas acabam sendo bem autorais mesmo, mas assim, normalmente tem uma linha bem clara, e aí quando a gente vai para uma feira, a gente segue a nossa linha, mas coloca algum elemento diferente, alguma outra coisa que não tinha antes, que a gente queria trabalhar. Então, por exemplo, na última MAD, a gente queria trabalhar com pedras, então pegamos sobras de marmoraria e dali criamos uma peça, que também, daí nesse caso, o partido foi justamente o que fazer com tanta sobra pequena, que não tem uso, que ia virar lixo, e como é que a gente pode transformar aquilo no elemento do móvel, assim. Sim. Tem E mais foi daí. experimentação mesmo, né? A gente consegue brincar um pouco mais, assim. Então isso é bem bacana. Falando nisso, a gente tá falando das inspirações de vocês e a gente sabe que, assim, o cliente... Óbvio, a gente vai apresentar, né? Hoje já conhecem o trabalho de vocês, muitos clientes que chegam até vocês. E as demais tendências, que a gente fala toda hora de tendências nesse podcast, obviamente, né, Guararapes? Mas, e as tendências de mercado? O que vocês acham, se vocês pudessem escolher uma, qual vai ser a tendência para os próximos anos que vocês acham que a galera vai procurar em móvel? Assim, isso vai bombar. O que vocês acham? É muito difícil, né, falar de tendência. Tem uma coisa também que a gente sempre conversa, que, no fim das contas, a tendência é algo que, às vezes, pode ser passageiro. Então, o que a gente também sempre pensa levar assim, em conta quando a gente está criando é algo que seja mais atemporal, que pode até seguir um pouco uma tendência, mas que no fim das contas, vira e mexe o cliente ou a pessoa se identifique com aquilo, volte para comprar, para ir atrás disso. Então, isso é legal assim também, que acho que no fim das contas, se tem um design, um elemento ali que tem uma essência, que conta uma história, que as pessoas conseguem se conectar melhor, no fim vai fazer mais sentido do que às vezes só seguir uma tendência. A tendência é essa, né? Talvez. Acho que a tendência talvez seja essa. E muito assim, lógico, né? Se a gente pudesse pensar aqui em outras coisas, na questão de sustentabilidade, que nem a Carmen falou, do reaproveitamento de materiais, de ter uma consciência assim mais ecológica, porque cada vez mais é um assunto urgente, né? Então, é algo que a gente leva em consideração e acho que muitas pessoas também vão buscar isso nas marcas, nos novos materiais, em formas de ter mais responsabilidade nessa parte, né? Eu acho que realmente a sustentabilidade é o mais importante, justamente por isso também a gente tenta pensar o que fazer com sobras, daí também surgiu o nosso curso da doméstica, que foi aproveitando sobras pequenas, a gente criou um material, uma peça, né, que é uma bandejinha, que tem um tamanho suficiente para servir um cafezinho, por exemplo, mas que é feita com aqueles toquinhos que não dá para aproveitar num móvel. Sim. Né? E aí com sobra de palha também. Então, com isso, a gente foi justamente criando alguns produtos que reaproveitam as nossas próprias sobras para tentar fazer um ciclo um pouco mais fechado. E é o que tem muito na marcenaria, né? A gente tem as sobras e a Casa Guararapes lançou a linha de produtos exatamente para isso. São produtos feitos com sobras que você consegue achar no site da Guararapes, comprar, mas você também, marceneiro, consegue fazer. Porque a gente tem muita sobra e a gente tem que ser responsável realmente com isso. Eu concordo, sustentabilidade. E, inclusive, a gente falou... a gente tem falado com arquitetos e toda hora falando da questão da natureza, planta na decoração. Vocês acham que isso também influencia em escolha de
cores, escolhas, puxando bem pro decor, da casa do cliente, assim. Porque a gente via, sei lá, enfim, males ou benefícios do mundo globalizado. Às vezes o cliente pedir, se a gente for pegar tons de madeira, coisas muito claras, porque vê internacional, né? Fora do Brasil. E a gente tem uma tendência de madeiras aqui mais escuras. Vocês veem nas cores também algo assim sendo puxado para alguma tendência, então que tem a ver com natureza ou não? Não, tô falando um monte de groselha. Não, eu vejo sim, eu acho que tem um pouco a ver, e aí justamente por a gente misturar muitas espécies de madeira nos nossos móveis, as cores se dão justamente com isso, porque aqui no Brasil a gente tem uma variedade gigantesca, né? E aí a partir disso a gente faz as misturas e combinações que são cores naturais, mas que não são necessariamente neutras. Então a gente tenta fugir um pouco de uma coisa muito neutra que poderia ter em todas as casas. Então eu sinto que talvez uma tendência seja ter projetos um pouco mais personalizados, que não seja você entra no apartamento do seu vizinho, caramba, tá igual o meu, o que aconteceu? Tudo é Fendi. Sabe? Né? Tudo é Fendi. Então muito justamente, neutro, tipo, né? pra gente a tendência é fugir um pouco disso, né? Que cada um consiga colocar sua personalidade dentro de casa. Mas sabe o que eu acho também, meninas? Essa história da natureza, eu não sei se foi um reflexo de pandemia, que a gente estava muito enclausurado, muito dentro de Faz casa. sentido. Exatamente E nas isso. grandes cidades a gente acaba não tendo, às vezes, tanto contato com natureza como a gente gostaria, que eu acho que é uma tendência que vem crescendo. Então, nos nossos móveis, a gente também curte bastante usar elementos naturais e questões afetivas, que nem a palha. E a gente vê os lançamentos da Guararapes também que seguem um pouco dessa linha, de você ter, às vezes, a palha, o granilite. Então, eu acho que isso tá em alta, ou que nem da natureza, porque puxa muito para uma sensação nossa de bem-estar, de calma, de tranquilidade. Então, acho que tem toda essa conexão emocional ali também envolvendo natureza. Acho que Eu isso ia pode falar ser uma exatamente isso. tendência. Acho que a tendência assim. do afeto, que a gente vê aqui no apartamento, né? Aqui na Casa Guararapes, a cozinha remete muito àquela cozinha da avó, a cozinha do afeto, a cozinha, né? As cores mais acolhedoras. Eu acho que é exatamente isso, Mi tem toda a razão. Que além da natureza, eu acho que colocar o sentimento, que eu acho que a gente, principalmente aqui em São Paulo, né? A gente vive numa cidade doida, onde quando a gente chega em casa é o nosso refúgio. Então a gente procura isso, e eu acho que a Guararapes faz super bem. Todo ano nessas novas cores e texturas, trazendo isso. Até a textura da palha, a textura da pedra, da natureza, mas com a palha do afago. Então, isso é muito bom mesmo. E, meninas, queria agradecer muito. Ai, tinha muito mais coisa pra falar. Tinha muito mais Vamos longo. fazer o parte 2? Vamos. Comentem. Comentem. Mas eu queria muito agradecer. A gente agradece a visita de vocês aqui na Casa da Guararapes em São Paulo, a presença de vocês. Eu, com certeza, as pessoas vão se inspirar muito na história e nas peças e vão achar vocês aonde para se inspirar. Falem suas redes. Bom, o nosso Instagram é Jucamobília, sem o acento, né? Mas e o site também, jucamobilia.com. E o e-mail é jucamobilia@gmail. Então, quem Jucamobília, quiser falar com a gente, Jucamobília, é só Jucamobília. jogar Jucamobília ali que vai achar. encontrar no site Vai da piscar Doméstica. aqui na tela assim, ó. Jucamobília. Na própria Doméstica também, Jucamobília, o nosso Jucamobília. curso, quem tiver interesse e tudo mais. Então, sempre jogar Jucamobília vai achar a gente em todas as redes. Você que tá procurando tudo em todas as redes, o que seguir de bom, então, Jucamobília, lamberdeals.sp isso também. e Guararapes, né? Então, Isso aí. e ativa sininho, todas essas coisas. Aqui, YouTube, né? Então, ativa o sininho, se Todas inscreve no canal. as redes. Tem Comenta aí pra parte Se 2. tá inscrever em vermelho, você não está inscrito. Está errado. Clique agora nesse botão enorme que E chama eu vou atenção. aproveitar que eu falei do site da Casa Guararapes, gente, com a novidade. G-Clean, meninas, vocês conhecem? Conheceram na feira, foi, né? né? Formobile. Impressionante, É viu? impressionante esse limpo MDF da Guararapes especial G-Clean. Lelê. Gente, o G-Clean, por que ele é impressionante? Porque ele limpa tudo da marcenaria à casa do cliente. Porque ele limpa o resto de cola, né? Só quem já As colou a coisas fita mais de borda difíceis e sabe. chatas de tirar, ele limpa. Porque você pode tirar também com a sua digital. Acaba com ela, né? Aquela esfregada da cola. Sem ser G-Clean. abrasivo, né? Sem Mas vai atrapalhar. além. Então, as coisas mais gordurosas, que geralmente deixam aquela mancha aqui no MDF, não saem. Nos MDFs, como diz a Fê, mais mate, né? Que são os mais foscos, é um inferno. Então, desde o seu dedo oleoso até azeite, molho, tá, ó. G-Clean, eu não vou espirrar, porque na beleza. Mas, ó, fica a G-Clean. dica, hein? Você acha no site casaguararapes.com.br, além de outros produtos. E
Meninas, muito obrigada mais uma vez e a gente se vê no próximo episódio, né, Lê? Exatamente. Obrigada pelo convite, meninas. Adoramos. Adoramos Obrigada. contar um pouquinho mais pra vocês e compartilhar a nossa história. É isso aí, temos o segundo episódio. Nos vemos no próximo. Tchau.